Os contos de fadas são histórias muito antigas. No início, eles eram transmitidos de boca em boca. Quem ouvia uma história, memorizava e contava para outras pessoas que faziam o mesmo. Isso recebeu o nome de tradição oral. Esses contos foram mudando ao longo do tempo. Como você já deve ter ouvido dizer, quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, as pessoas, ao recontarem uma história, modificam-na. Mas não é à toa que os contadores de histórias aumentam, diminuem ou mudam aquilo que contam. Como dissemos, os contos de fadas, durante muito tempo, foram contados oralmente, passando de geração para geração. Um dia viraram um livro. Mas como isso aconteceu? É que algumas pessoas acharam importante registrar essas histórias em livros, entre outras coisas, para que elas não fossem esquecidas. Uma dessas pessoas foi Charles Perrault, um francês nascido em 1628 que publicou Contos da Mamãe Gansa. Esse livro traz algumas das histórias que eram passadas de boca em boca naquela época, como, por exemplo, A Bela Adormecida no Bosque, O Gato de Botas, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e O Pequeno Polegar. Os irmãos Grimm se interessavam muito pelos costumes da sua terra e resolveram registrar por escrito os contos que eram muito conhecidos em seu país. Eles publicaram um livro chamado Contos da Criança e do Lar. Lá tinham as histórias O Lobo e os Sete Cabritinhos, Joãozinho e Mariazinha, Rapunzel, Branca de Neve, O Pássaro Dourado e muitas outras. A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, nos mais diferentes países. Da versão original de Perrault até as versões de Walt Disney, muita coisa já foi alterada, como ilustrações e trechos da história, mas muitos elementos permanecem, o que nos permite perceber que são os mesmos contos. Alguns desses elementos, como os castelos, reis, rainhas, príncipes e princesas e valentes heróis que enfrentam terríveis perigos, indicam que essas histórias circularam na Europa durante a Idade Média, ou seja, há muito tempo atrás. Como nessa época a vida era muito difícil, havia pobreza e doenças que matavam as pessoas muito cedo. Todo mundo, inclusive as crianças, tinham que lutar muito para sobreviver. As dificuldades que ainda hoje muitas pessoas têm que enfrentar, embora de outra maneira, marcaram para sempre os contos de fadas. Mesmo passados tantos anos, podemos reconhecer nas ilustrações das histórias os castelos dos reis, as choupanas de seus servos, as roupas e objetos da época e, na maneira de contá-las, muitos traços do modo de vida daquele tempo. Naquele tempo, as pessoas costumavam ter muitos filhos. Algumas famílias eram muito pobres e não tinham condições de sustentar tantas crianças. Por isso, em alguns contos de fadas, nós vemos as crianças se sustentando sozinhas. Algumas pessoas acreditam que os contos de fadas ainda continuam sendo contados porque mostram histórias em que é preciso ser persistente, que a vida é cheia de obstáculos e que é preciso enfrentá-los. Além disso, os contos de fada trazem a magia que alimenta a imaginação, ajudam a encarar os problemas da vida e, por vezes, trazem esperança de dias melhores. É um pouco por isso que ainda hoje esses contos continuam a ser tão encantadores para adultos e crianças, que podem acreditar, pelo menos na fantasia, que é possível viver feliz para sempre.